as metas definidas, e a gente colocou nas normativas que ela pode ser revista anualmente. Então, para a gente, esse primeiro ano, e as informações que vocês estão colocando no sistema agora, vai nos ajudar, inclusive, a definir quais as situações de isolamento elas são mais latentes hoje no âmbito da assistência social, né? Então, essas são as situações, né? O trabalho infantil, que foi uma das prioridades, porque inclusive trouxe a dinâmica do próprio PET para a discussão. Bom, aí, uma questão importante para vocês entenderem, quando a gente olhou os dados do Cadastro Único e a realidade dos municípios, eram 5.079 municípios, a capacidade de atendimento do SUAS era de, já em execução, 1.600.000. A gente botou aqui 1,7, né? O do reordenamento dentro da realidade, mas na verdade é 1,6. Então a gente começou a levantar como garantir a verificação da realidade, qual é a capacidade do município, como vamos identificar esta lógica, né? Então, dentro dessa discussão, o que ficou é superado com o reordenamento do serviço de convivência. A primeira coisa, a gente então direciona a oferta do serviço conforme a tipificação, fortalecendo a convivência e o vínculo familiar, amplia a cobertura para 2.991 municípios, amplia o serviço de convivência para 53 que não recebia e que passaram a receber, como eu disse de manhã, porque tinha o trabalho infantil, o cofinanciamento federal para o município com alguma dessas modalidades, a definição das 11 situações prioritárias, a possibilidade dos municípios planejassem a oferta, né? Então, aqui a gente conseguiu dar, isso que eu acho que é fundamental, cada município organizar o serviço de acordo com a sua realidade e dar a sua cara nesse atendimento, né? Equalizamos o valor, né? Então, aqui 2.307 municípios passaram a ter um mínimo de 4.500, unificou a lógica do cofinanciamento federal, a gente garante então o reordenamento do serviço, potencializa a rede, né? Porque o serviço continua sendo executado com as entidades. Então aqui, e aí a gente vai instalar, né, o SISC, que é o Sistema de Informação do Serviço de Convivência, como uma ferramenta de gestão e comprovação do atendimento de todas essas ações. Bom, o SISC, então, ele vai nos permitir registrar o usuário a partir do NIS, né, a definição da situação prioritária ou não. A gente abandona a lógica da frequência e passa a trabalhar na perspectiva da participação. Aqui a gente vai ter a geração, né, dos cálculos do cofinanciamento, a organização por grupos, a identificação dos profissionais responsáveis, a identificação dos executores, o acompanhamento da trajetória e o acompanhamento da execução do serviço. Aí eu queria só, aqui, eu não sei se vocês têm dúvidas sobre o cofinanciamento, eu vou passar rapidinho para ajudar a compreender. A NOB SUAS de 2012, ela definiu que a básica passa a ter um só piso, que é o piso básico variável. Então, aquelas outras terminologias que estão escritas lá na Política Nacional de 2004, eles perderam a sua existência, né? E a NOB SUAS coloca também que nós vamos trabalhar com as contas únicas. Hoje são 14 contas que em média o município tem para receber cofinanciamento federal. Pela NOB SUAS de 2012 a gente passa a ter 4. Uma da proteção básica, que significa que todos os recursos da básica irão numa conta só do município. A proteção especial terá 2, que é a média e a alta complexidade, e o IGD Bolsa e o IGD SUAS. Então serão essas 4 contas. Ainda não está
em execução, porque isso requer várias normativas que a gente tem que adequar, né? Então, o reordenamento do serviço de convivência, ele passou, então, a incorporar o termo da NOB 2012, que é o piso básico variável. Então, é com este recurso aqui que nós vamos implementar o serviço de convivência. Aí é considerado, dentro do cofinanciamento, dois componentes. O componente 1 e o componente 2. O componente 1, ele é permanente. O componente 2, ele é variável, né? O componente 1, ele vem para fortalecer a compreensão de que nós estamos falando de um serviço continuado e de um serviço que funciona diariamente de segunda a sexta-feira. Então, independente de qualquer coisa, o município tem que ter o cofinanciamento federal para garantir essa lógica e esse funcionamento. E o componente 2 é aquele que vai entrar em campo para ajudar a chegar naquelas situações prioritárias. Crianças, jovens, adultos, idosos, nas situações prioritárias. Então, esta é a mudança dentro da lógica do cofinanciamento. Então, e pelas regras, o município tem que comprovar o mínimo de atendimento nos dois componentes, né? Ou seja, a lógica da reorganização é: o pagamento é feito mediante a informação do atendimento prestado. Dentro dessa lógica, a gente trabalhou, então, a definição de capacidade. Então, são muitas contas, né? Para você chegar no valor que é pago a cada município, nós vamos observar as regras da capacidade de atendimento e os parâmetros de cada CRAS. Onde que a gente olha isso? Lá no censo, né? Então, se a informação lá no censo não está adequada, aí nós podemos ter diferença no pagamento, né? Porque se o CRAS tiver bloqueado, tiver alguma questão, então isso é uma coisa importante você saber. Para nós, o CRAS não só referencia do ponto de vista da execução do serviço, no cofinanciamento também. Então, essa lógica de bloqueio e suspensão do serviço de convivência acompanha as regras também do PAIF, né? Então, a gente olha tudo isso para poder aplicar além dessas regras, a condição real do atendimento. Então, vou dar um exemplo aqui. O reordenamento, a gente considerou nenhum município recebe menos do que 180 usuários. Se nós estamos trabalhando com componente 1 e componente 2, significa que 180 vezes 50 vai dar 4.500, né? Então, o município vai receber 2.250 pelo componente 1, se ele atender um mínimo de 25% de pessoas vinculadas à meta. Esse, então, chamaríamos assim, quase que líquido e certo, se não tiver nenhuma outra questão específica. Os outros 2.250, ele vai chegar se a informação dos grupos e do público prioritário estiver lá no CISC, né? E aí, então, o município pode chegar ao valor total de R$ 9.000, que é o mínimo do componente, que é essa aqui, né? Então, se ele tem uma capacidade mínima de 180 usuários, ele tem 4.500, que é o componente permanente, e 4.500, que é o variável. Ou seja, esse município aqui, que pactuou metas de 180, ele pode chegar a R$ 9.000, mas ele só vai chegar se as informações estiverem adequadas e inseridas no sistema, na lógica. Quando é que o município insere as informações no CISC? Todos os dias, se ele quiser.